Salve, salve, turma boa! Aqui Chico Rosário no canal do Sururu Talks. Vamos falar mais um pouquinho como a mudança tecnológica afeta a estrutura da indústria. Vem comigo! Nessa aula a gente vai ver como é que de fato a intensidade tecnológica, o esforço de inovação das empresas afeta a estrutura da indústria. Então, olhando mais do ponto de vista da economia industrial, como é que as hipóteses foram sendo criadas, como é que as hipóteses foram estruturadas e que vai servir também, cada hipótese daquela pode servir para você fazer o seu trabalho de pesquisa, para você identificar também como sua empresa se comporta no mercado em que você está presente. Vamos lá? Vamos entender mais um pouquinho como é que a intensidade tecnológica, o esforço das empresas, desenvolvendo aqui, o pano de fundo é biotecnologia, desenvolvendo tecnologia, software, tecnologia digital, da informação, desenvolvendo nanorobôs, nanotecnologia, desenvolvendo energia, bioenergia, todo tipo de tecnologia que afeta a nossa vida, como é que as empresas e por que elas fazem isso e qual a consequência disso nas estratégias e na estrutura de mercado. Então vamos lá, vem comigo, vou direto voando para o slide para que a gente não perca tempo e comece a entender mudança tecnológica e estrutura industrial, o que isso representa. Então, pois bem, é uma questão de economia industrial desde a década de 60, entender isso. Como é que os investimentos, os esforços em pesquisa e desenvolvimento das empresas podem afetar a estrutura industrial e qual a eficiência ou eficácia disso? Eficácia no sentido da estratégia competitiva mais bem sucedida. A estratégia competitiva mais bem sucedida é eficácia. Fazer o certo no lugar certo. Né? Então, como esse investimento pode afetar essa eficácia da estratégia empresarial? Né? Como é que a inovação afeta isso? Então, na visão do modelo de seleção, que a gente viu na aula passada, tem a construção a partir daqueles modelos e todo, da hipótese schumpeteriana. Então, uma coisa curiosa da hipótese schumpeteriana é que não foi Schumpeter que criou a hipótese schumpeteriana, foram os seus epítetos, ou seja, os estudiosos que vieram depois de Schumpeter. Pegaram os escritos de Schumpeter e as interpretações desses escritos para criar essa hipótese schumpeteriana, em que ele diz que, olha, o modelo, principalmente a hipótese schumpeteriana do livro do livro, um dos livros finais de Schumpeter, que era voltado para entender como o capitalismo ele poderia mudar ou poderia alterar, né, o comportamento das empresas e, ao mesmo tempo, esse comportamento poderia levar a uma ruptura do capitalismo. Esse livro é um livro extremamente crítico de Schumpeter, mas muito rico do ponto de vista de insights. E a partir dele se construiu toda uma linha de trabalho, não a partir só dele, mas ele foi uma pedra de ponto, uma pedra de toque, né? um ponto fundamental para que a obra de Schumpeter fosse revisitada e readaptada em novas interpretações. Então, um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, que foi um dos últimos livros, talvez o último livro de Schumpeter, e ele foi de 1942, onde ele fala que a inovação é como uma bomba arrasa quarteirão. Veja, estava em plena Segunda Guerra, né? É uma bomba arrasa quarteirão, não é mais um chute na porta, como era a mudança tecnológica imaginada, nem imaginada, porque o modelo valrasiano não se imagina a mudança tecnológica. Era um modelo circular.
Mas a inovação era um arrasa-quarteirão. É uma bomba que ela muda a estrutura. Ele destrói para construir por cima. Então a destruição criativa veio daí. Ocorre que as interpretações desse livro gerou outras teorias e entre elas essa ideia da hipótese schumpeteriana que grande empresa é que tem maior capacidade de inovar, né, em detrimento das pequenas. Então esse é um ponto importante a ser entendido nesse modelo schumpeteriano, né? E ele está falando, olha, algumas vantagens da pequena. Ele não, mas a ideia, quem trabalha com pequena, essa análise neoclássica, que ainda diz que inovação, aquele modelo do Arrow, né? Inovação é melhor quando o modelo se aproxima da concorrência perfeita. Então, que as empresas são mais ágeis, são. Hoje a gente vê muito isso no modelo de startup, mas veja a dificuldade da startup se manter no mercado. Pois é, não é porque startup, porque consegue inovar e se dar bem e ter uma estratégia bem sucedida, mas ela tem que se sustentar no mercado, depois ser vista e difundir a sua tecnologia. Essa é a luta, né? E muitas startups são compradas pelas grandes empresas. Então, a pequena empresa ainda guarda essas características, mas né, ela não é a primazia nos processos inovativos que chegam ao mercado, né? Ela desenvolve a tecnologia, mas não é a que coloca a tecnologia no mercado. Na maioria das vezes, as tecnologias de impacto chegam pelas mãos das grandes empresas. Então, essa hipótese schumpeteriana foi desdobrada em dois outros tópicos, que foram desdobrados em novas hipóteses, e essas sim podem servir de base para uma análise crítica da situação das firmas atuais. Então, iniciando esses dois tópicos que se desdobraram a partir da hipótese schumpeteriana original, de que é melhor inovar com uma empresa grande, porque ela tem estruturado, tem mais recursos, etc. Então a inovação cresce mais que proporcionalmente com o tamanho da empresa, ou seja, se a empresa for grande, a inovação é maior ainda. A inovação cresce com a concentração de mercado. Então mercados mais concentrados favorecem, têm uma estrutura de incentivo mais estimulante para o desenvolvimento de inovações. Bom, esses tópicos, essa hipótese central de Schumpeter, se transformou em alguns outros pontos, né? O primeiro deles aqui, que as imperfeições de mercado de capitais, ou seja, a dificuldade da pequena empresa se financiar para a inovação. E é verdade. O grande desafio das startups são funding, é o funding, né? O financiamento. E aí a gente tem vários tipos de capitais. Capital semente, capital de risco, né? E efetivamente um capital de empréstimo quando a empresa já está crescendo, vendendo para mercados maiores, ele consegue se financiar no banco com uma taxa de juros menor. Mesmo assim, consegue com taxa de juros menor, mas ainda assim maior do que qualquer grande empresa. Então, isso é um problema, porque, como a gente já viu nos modelos anteriores, inovação é uma atividade de risco. Inovar é arriscado. As empresas grandes possuem capital próprio, né, para fazer frente aos investimentos, para fazer frente ao investimento. Então é verdade, né? Ela consegue alavancar, ela consegue ter lucro e fazer subsídio cruzado, investir parte desse lucro em P&D para o desenvolvimento de novas tecnologias e ter mais lucro ainda, e consegue alavancar capital de terceiros a uma taxa menor. Existe economia de escala na tecnologia, lógico, quando você bota um laboratório de uma grande empresa, por exemplo, uma empresa química, ela vai trabalhar desde fertilizante até aplicações de farmacêuticas, por exemplo, né? Então, a empresa, isso é economia de escala e de escopo também, né? Então, você tem essas características da grande empresa. Outra questão importante há um custo, né? E uma empresa que atinge nível global, ela consegue diluir esse custo nas suas vendas globalmente de que alguém que só venda aqui para Alagoas ou para o Nordeste ou mesmo para o Brasil. Então, por isso que a competitividade internacional é fundamental para as empresas inovadoras.
Existe complementaridade de ativos, isso é bem Penrose, como a gente tinha falado já na aula anterior, né? Quer dizer, você tem, e também o David Tice trabalha nessa perspectiva de complementaridade de ativos. Então, aquela guerra dos padrões das fitas VHS, o que é que deu? Betamax, da Sony, isso na década de 60, 70, veja, quase 50 anos, há mais de 50 anos. E VHS. VHS, a qualidade de imagem inferior a Betamax, da Sony. VHS da Philips. Quem se estabeleceu como padrão? VHS. Por quê? Porque ela tinha a complementaridade de uma rede de distribuidores e condições de crédito melhores para os seus compradores, os seus distribuidores. Então, são complementaridades que garantiram aumentar a produtividade da pesquisa e da inovação. Atingiu um público maior mais rapidamente. Empresas maiores e mais diversificadas estão mais bem posicionadas para explorar a atividade de alto risco, por atuar em diversos mercados. Acabei de falar das empresas de química, né? Elas podem atuar tanto em fertilizante como no mercado farmacêutico, as grandes empresas. Então, são características de mercado que garantem vantagem das grandes empresas frente às pequenas e médias. Por isso que política industrial e política de inovação é fundamental para garantir a diversidade de inovadores, principalmente em países como o Brasil, que é um país emergente ou em desenvolvimento. Portanto, então, cada estrutura de mercado reage de forma diferente aos incentivos de inovação. Isso a gente está falando de todos os modelos anteriores que a gente vem falando até agora. As variáveis para medir o esforço inovador e estrutura de incentivo da indústria importam nos resultados encontrados. O que de fato que acontece? Nos modelos apresentados, a gente não tem uma definição geral para dizer, olha, é estrutura de mercado monopólio, é oligopólio, é... Não. Cada setor de atividade econômica, cada ramo da indústria tem um comportamento diferente frente à inovação. Então, se a gente... É por isso que entra aí uma nova pesquisa, um novo trabalho, uma nova linha teórica, na verdade, de regimes tecnológicos, que explicam melhor, o próprio Nelson Ita trabalha nessa perspectiva, que explicam melhor o impacto da inovação. Não é o caso que a gente vai trabalhar agora. Mas essa linha, ela reflete dizendo o seguinte, olha, em regimes tecnológicos empreendedores, você tem uma relação com a inovação. Regime tecnológico mais oligopolizado, mais concentrado, você tem outro comportamento da inovação frente à estrutura de mercado. Então, não há uma definição única da inovação, não há uma relação única da inovação com a estrutura de mercado. São vários tipos de relação para cada regime ou para cada setor de atividade econômica. Então, é isso que acontece quando a gente... Por isso que a gente tem que analisar vários modelos e ver vários modelos de forma diferente. Então, galera, é isso. Esse é o ponto fundamental da nossa aula, das nossas aulas, na verdade, que a gente está trazendo aqui o impacto das estruturas de mercado para a inovação e vice-versa, como esse comportamento inovador afeta a estrutura de mercado. Espero que vocês tenham gostado. Curta aqui no site do Sururu Talks. Também dê um joinha aqui embaixo no vídeo, se você gostou. E acompanhe aqui no Sururu Talks mais aulas de economia industrial, de estratégia empresarial, de inovação e economia digital, para que a gente tenha um portfólio de conhecimento maior. E isso está tudo sendo oferecido de graça aqui para vocês. Não deixem de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo e os outros que estão aqui para seus colegas, seus amigos, porque conhecimento nunca é demais. Valeu, muito obrigado e até a próxima.